Olá, bem-vindos ao Gente que Veio de Fora, o podcast do Diário de Notícias que conta a história dos estrangeiros que escolheram Portugal para viver. Hoje temos connosco Ignácio Vázquez Molini. É Molini? Põe-se o acento no I. Exatamente. Muito bem. O Ignácio é várias coisas: funcionário europeu, advogado, doutor em Filologia Hispânica, já me vai contar isso tudo, e também escritor espanhol, obviamente como o nome indica. E vamos começar. Com muito prazer. Bem-vindo ao nosso podcast. O Ignácio nasceu em 1963 em Madrid. Já me estava aqui a contar que nascer em Madrid, mas não é originalmente de Madrid. Mas vamos, se calhar, começar por como é que veio parar a Portugal em 1999, depois de alguns anos em Bruxelas. Exatamente. Então, antes que de mais, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar cá no Diário de Notícias, que é o nosso jornal de referência em Portugal, evidentemente. E a pergunta, como é que uma família de funcionários europeus no século passado aterrou cá em Lisboa? E pronto, a resposta é que naquela altura, depois de praticamente 8 anos a trabalhar no Conselho de Ministros e Conselho Europeu em Bruxelas, no serviço de protocolo e também na ação exterior, houve uma mudança radical na nossa vida. A minha mulher ficou grávida, e não só grávida, mas grávida de gêmeos. Não é grávida a dobrar, é muito quintuplicar mais, ou... Muito mais, exatamente. Mas toda a gente diz, não, é um pouquinho mais, é só para não desesperar as futuras mães. Mas pronto, então surgiu a possibilidade de mudar e vir mais para o sul, mais para um país mais perto da nossa mentalidade. E surgiu a possibilidade de vir para Lisboa, trabalhar em uma das agências que naquela altura a União Europeia decidiu de deslocar de Bruxelas para ficar mais perto do cidadão europeu. E pronto, então fui encarregado de muitas coisas nesta agência, a cooperação internacional, mas não só, também as questões diplomáticas e de relações com as autoridades portuguesas. E pronto, o início foi um mandato de 3 anos, e estas coisas são sempre assim na União. Então, já que estamos cá, e os coitadinhos dos gêmeos são pequeninos, então vamos ficar um bocadinho mais, ou um bocadinho mais. E pronto, assim ficamos 26 anos, o que não é mau. Foi um bocadinho mais, foi só um bocadinho mais. Exatamente. E pronto, até alcançar a reforma, o que já é também extraordinário. E que estamos reformadinhos, que não é mau. Exatamente. Não é mau, exatamente. Portanto, foram 3 anos que passaram a ser 26. Pronto. Exatamente. E mais. E mais, muito mais. Como diriam os and counting. Exatamente. Mas estamos a falar de Portugal, 1999, portanto, um país diferente daquele que é hoje. O Ignácio já tinha vindo a Portugal, obviamente. É normal, como espanhol, já tinha vindo de férias e já conhecia um pouco o nosso país. Alguma coisa mesmo assim que o tenha surpreendido quando chegou cá para se instalar? Sim, naquela altura exatamente a Helena assinalou muito corretamente que o país era diferente. Eu diria que mudou tanto que já é outro país, mas temos saudades daquela época, claro, porque era muito agradável, era muito pequenino, era tudo muito fechadinho ainda. Havia montes de prédios que estavam devolutos, que estavam a cair. Lisboa era ainda aquela cidade com muita saudade, muita tristeza, mas sempre com aquela luz mágica e também com aquele ritmo de vida que era extraordinário. Que aquilo não desapareceu tudo, ainda temos, graças a Deus, esse modo de vida que é extraordinário. Mas foi chegar cá e todo era diferente, comparado com Madrid e com Bruxelas, onde tudo era mais ou menos ordenadinho, tudo funcionava, tudo certinho. E cá não, cá era um bocadinho, pois a gente fala, e depois nunca falava, exatamente, nunca resolvia nada. Era tudo complicado. Não sei, abrir uma conta num banco. A burocracia. A burocracia, exatamente. Aliás, eu cheguei lá e fui para o Banco Nacional Ultramarino. E por que escolhi este banco?
pelo nome, que era extraordinário. Eu achei, claro. O próprio nome era nome, toda uma ode à história de Portugal. Exatamente. E pronto, depois aquilo desapareceu, mas eu lembro-me ainda de ter ido na Baixa, ao balcão do Banco Nacional Tamarino, fazer toda a papelada, tudo era lentíssimo, os ordenadores de Bruxelas nunca mais chegavam cá, e pronto, mas é verdade que ao mesmo tempo era um lugar maravilhoso para os filhos, que eu acho que ser miúdo em Portugal é o maior privilégio do mundo, e também para os pais, quer dizer que era um ritmo de vida extraordinário. Unido a uma sociedade que também era muito internacional na altura, mas muito pequenina, mas internacional. Acontecia muitíssima coisa em Lisboa, e depois ainda mais, evidentemente, e os retos do trabalho eram imensos. E então, pronto, também permitiu descobrir uma literatura, uma língua, uma mentalidade que desgraçadamente não é tão conhecida ainda nos dias de hoje em Europa, e eu acho que valia a pena fazer um esforço para que a língua portuguesa fosse ainda mais reconhecida em toda parte, porque vale a pena. E vale a pena não só a língua, mas os grandes mestres da língua, o Eça de Queiroz, o Pessoa, qualquer um. Os grandes escritores. Os grandes, e não só os grandes, os mais contemporâneos também, não? Não sei, o Cardoso Pires, como é que é possível que... Em Espanha é conhecido, por acaso, mas outros países não. Cardoso Pires é engraçado. Exatamente, ainda é uma coisa muito exótica até. Ou as grandes escritoras atuais, não? A Cristina Norton, eu acho extraordinária, não? Teolinda Gersau. É um país, literariamente falando, muito feminino, o que é sempre bom, e é um exemplo para os outros países. E há outros exatamente que... Pronto, se calhar um bocadinho mais criticáveis ou mais mediáticos, que implica que não são, do ponto de vista da qualidade literária, comparáveis com as autoras que mencionei agora. Mas pronto. Já vamos voltar aqui à literatura, esse seu lado. Só para terminar aqui este lado mais pessoal, mas falando na língua, portanto, o Ignácio lia português, imagino que não é difícil, como para um português não é difícil ler espanhol. Exatamente. Mas qual foi o impacto, o choque com o português falado quando chegou? É que há um impacto brutal. Por quê? Porque, evidentemente, eu tinha feito alguns estudos de português, assim, na União Europeia, em Bruxelas falava-se, é como inglês, Euro-English, podemos falar de um Euro-português. O que acontece? Que era uma língua estándar, muito soft, onde tudo era pronunciadito, tudo muito bem. Então, aliás, o meu primeiro trabalho em Bruxelas no Conselho de Ministros foi a presidência portuguesa, no ano 92. E lá tinha um diplomata português com quem eu trabalhava, que era o Dr. Fernando Vale, e ele falava exatamente, muito devagarinho, eu percebia tudo. Ele já estava habituado, já percebeu. E fazíamos algumas... Vou falar devagar e pronunciar todas as sílabas. Porque senão, nem sequer os intérpretes na altura eram capazes de fazer a interpretação para outras línguas. E fazíamos os documentos em português diretamente, pronto, não havia problema nenhum. Cheguei cá e disse, oh meu Deus, o que é isto? Tenho sido enganado. Por quê? Porque uma coisa é falar com uma pessoa, outra coisa é falar com 20 e tal pessoas ao mesmo tempo, ou tentar perceber as discussões na televisão, que eu acho extraordinário quando falam todos ao mesmo tempo. E não se percebe nada. Eu penso que foi a Paula, uma entrevista anterior, que disse que era um bocadinho semelhante ao russo. Eu não concordo. Eu acho que é mais semelhante a uma língua balcânica. E mais o serbo-croata, exatamente, uma coisa assim, exatamente. Pero ao início, exatamente, não se percebe onde que acabam as palavras, estão todas misturadas. Não? É a nossa tendência para comer sílabas e... Exatamente. Uma senhora italiana que eu conheço dizia-me quando chegou cá, a palavra, entre aspas, que mais confusão lhe fez foi, por exemplo, na fila do supermercado, ouvir cessa. Cessa. O que é que eles querem com cessa? E então era com licença. Exatamente. Que acabava em cessa. Exatamente. Ou coisas extraordinárias também. Naquela altura estava o presidente da Assembleia da República, o Dr. Ferro Rodrigues, que ao início pensava, Ferro Rodrigues, porque nós não dizemos o Ru, Ferro Rodrigues.
comemos. Ou o antigo presidente da República, que era Ramalho Eanes, nós pronunciamos Ramalho e Eanes. E nós dizemos Ramalhianes. Exatamente, como se fosse uma só palavra, exatamente. É muito bom. O Ignácio é casado com uma catalã, Maribel, Exatamente. e portanto tem 2 filhos gêmeos, como já falámos, que nasceram cá, cresceram cá. Sentem-se um bocadinho portugueses, os seus filhos? Estavam-me a dizer há pouco que eles gozam um bocadinho com o seu português. Não são um bocadinho, completamente portugueses. Eu acho que eles sentem-se muito mais portugueses do que espanhóis, porque moraram cá, fizeram os estudos cá, nos salesianos, e depois também na universidade, na católica e na outra de Lisboa, e pronto, eles têm aqui a sua vida, a sua família, seus amigos, é tudo português. Aliás, os primos espanhóis, quando eram miudinhos, gozavam deles quando falavam, porque tinham um sotaque muito forte, né? Exatamente. Engraçado, apesar de em casa falar em espanhol. Claro, mas entre eles falam mais português. E quando zangam-se, evidentemente, as palavrões são sempre... Devem ser coisas horríveis. Mas Sim, não muito vamos bom. agora falar sobre isso, Exatamente. mas portanto quando se zangam aquilo sai tudo em português. Sim, tudo em português. É Exatamente. normal. Que também fica mais descontraído, não? Porque os palavrões em espanhol, em castelhano, é terrível. Tenho sempre essa dúvida. Por exemplo, eu sinto que em francês os palavrões acabam por ser quase menos pesados do que em português. Acha que em espanhol é mais forte, acho, sim, é mais sim, ofensivo. sim, O português usa exatamente. muito como... é quase uma vírgula, não é? Exatamente. É quase uma vírgula. Mas ia voltar ainda aqui um pouco atrás, também para percebermos o seu percurso, que é muito internacional, e explique-me aqui também um pouco a sua formação. Vi que estudou nas universidades de Tunis, de Malta, de Beirute. Fala um bocadinho desse percurso. Estou por uma influência da família. A minha família eram diplomatas, eu morei na Tunísia de miúdo, e lá é que comecei a ter uma relação muito forte com outras línguas, com outras culturas, como o francês, evidentemente, árabe e italiano. Naquela altura, a Tunísia era um país muito, muito internacional. Era um bocadito ainda colonial e tínhamos uma população italiana importantíssima. Daquela maneira que a língua franca na escola era o italiano. Engraçado. Portanto, era um bocado neutro. Era neutro, não é? exatamente. Era neutro. E pronto, assim que comecei. Depois continuei já mais na altura da universidade a fazer estudos de árabe clássico na Tunísia, e depois fui para Beirute. E em Malta, pronto, também era uma situação muito esquisita naquela altura. Era um país longe de tudo, porque não pertencia à União, à NATO, a nada, né? Aliás, eles tinham uma aliança militar com a Coreia do Norte e com a Líbia de Gaddafi. Okay. E pronto, mas era um país interessantíssimo. Eu fui lá para estudar literatura inglesa, língua inglesa, e adorei. Mas é que estou a falar da época ainda de Don Mentov, quer dizer que era a proto-história. A proto-história, também não exageremos. Mas estava-me a dizer que a sua família é uma família de diplomatas, portanto foi uma coisa que sempre lhe interessou e que acabou por seguir também, não é? Exatamente. É a diplomacia não nacional, mas a nível da União Europeia, exatamente. Eu acho que este é o futuro também, não? Uma integração maior cada vez dos serviços diplomáticos nacionais, e que, se calhar, vai construir, não vai desaparecer os serviços diplomáticos nacionais, evidentemente, mas vai haver sempre uma meta ou superestrutura diplomática muito maior, mais forte no mundo, que será da União Europeia. Acaba por não acabando ou não abafando totalmente os serviços nacionais, sobrepõe-se um pouco porque a parte mais de representação eu acho que vai ser sempre nacional. Quer dizer, claro, Portugal vai ter sempre um embaixador em Madrid, mesmo se as relações são excelentes e podemos suprimir, mas é muito importante ter um embaixador de Portugal que acude às cerimonias com o rei de Espanha, com o governo, etc. Ou perante o Papa, evidentemente. E a mesma coisa que em Lisboa, não? Todos os embaixadores europeus. Mas, portanto, como funcionário, como diplomata, mas fixo em Lisboa, vai vendo, lá está, embaixadores ir e voltar, e vir outro, e mudar. E isso também lhe deu uma ideia, ou não sei se foi isso que lhe deu a ideia, de recuperar um grupo
que era do Essa de Queiroz, que é o grupo dos vencidos da vida, neste caso a vida diplomática. Exatamente. Conte-me um bocadinho sobre esse grupo Sim, tão foi engraçado. uma iniciativa que surgiu já faz quase 15 anos, uma coisa também muito, muito antiga, mas que foi, e ainda é mantido, fazemos uma reunião cada mês, e são os diplomatas que falam espanhol, juntamos-nos, colegas de todos os países, não só de Espanha e Iberoamérica, sino também de outros países, sei lá, de Iraque, ou da Palestina, ou de Japão, etc., que falam espanhol. E somos os vencidos da vida diplomática, decimos, somos vencidos, ainda não somos derrotados, por enquanto não, mas pronto. E juntámonos no Círculo Essa de Queiroz, evidentemente. Isto permite um intercâmbio muito fluido de informações, porque uma das regras informais deste grupo é que não podem participar embaixadores, não podem ser chefes de missão. Então, a discussão é sempre muito aberta e funciona que o que se fala lá fica lá. Exato. O que se diz no grupo dos vencidos fica no grupo dos vencidos e não sai de lá, e acaba por ser mais descontraído por não terem o peso institucional, não é? Exatamente. É um grupo muito flexível, por vezes somos 30 e tal, mas normalmente cada mês somos almoços de 15, 20 pessoas, onde se fala de tudo. Fala-se de política, evidentemente, a situação internacional, a situação portuguesa, e também de coisas muito mais factuais, no sentido de que um colega que mal chegou a Lisboa disse, mas com quem é que falo no Ministério tal? Ou quem é que no protocolo do Estado pode resolver esta situação? Portanto, no fundo, a parte prática também do trabalho, dicas práticas para quem acabou de chegar, há ali um intercâmbio entre vocês. Mas estávamos a falar do Essa, diplomata e escritor, um pouco como o Ignácio. Exatamente. Foi uma inspiração? Foi uma inspiração absoluta. Eu antes de vir para morar em Portugal, eu já tinha lido alguma coisa dessas, os maias, evidentemente, e o crime do Padre Amaro. Mas foi... Tenho que perguntar, em português? Não, em espanhol. Em espanhol, não. Okay. Mas foi chegar cá e descobrir absolutamente tudo. E depois é que é incomparável. Ler em português ou essa, ou ler em outra língua, não tem rigorosamente nada a ver. Nada, mesmo se há traduções excelentes, mas vale a pena fazer o esforço de aprender português só para ler o Essa. E eu sempre digo que o Essa é o melhor escritor mundial do século XIX. Mundial, muito melhor do que os espanhóis na altura, os russos, os franceses, e por vezes outros colegas no mundo da universidade ou da literatura dizem, um exagero isto, mas eu acho que é verdade. Se calhar o Essa teve um handicap, que foi a língua portuguesa. No século XIX era a coisa mais exótica do mundo. Claro, sim. Então, exatamente, impediu uma difusão ainda maior da sua obra, que agora já não, agora já está traduzida em todos e insisto, há traduções excelentes. Mas uma dúvida, como portuguesa, nós achamos que ele é ótimo, mas pronto, podemos achar que é o orgulho nacional a falar. O que é que fascina as pessoas na escrita do Essa? Porque para nós é muito a imagem da sociedade portuguesa naquela época, não é? Naquela segunda metade do século XIX. Isso fala para as outras pessoas, fala para as outras Claro, culturas. É que não está, também está a falar da sociedade portuguesa, mas está a falar de qualquer sociedade humana, de qualquer situação social onde aparecem as intrigas, ou a inveja, ou o amor, ou a miséria moral. Sim. No fundo, as próprias personagens, né? Toda a gente conhece um damasozinho. Exatamente. Mas então é aquele vizinho do terceiro esquerdo. Exatamente. É isso. O meu vizinho do terceiro esquerdo, aquele damasozinho. Mas indo agora à sua faceta de escritor, tem vários livros publicados, de vários géneros. Tem um traduzido para português, só um, não é? A Embaixada Vermelha? Só um, exatamente. A Embaixada Vermelha. Não, há também alguma parte da poesia que foi traduzida, exatamente, mas romance, só a Embaixada Vermelha. É a Embaixada Vermelha. Conta-me um bocadinho essa história. Não vou fazer spoiler, vou deixar ser o Ignácio a contar a história desse romance, que eu adorei. Muitíssimo obrigado. Eu adorei.
a historia romanzada exatamente de unha situación histórica sitúase nos anos inmediatamente antes do inicio da Guerra Civil Española, en 1936, e é a historia de unha alegação, porque non era embaixada, unha alegação do México cá en Lisboa. E que acontece naquela altura? Que estamos a falar do México revolucionario, un México que era un enfermerios, evidentemente, para o Salazar e para a maior parte dos países. E que acontece? Que México tiene asinado un acordo de representación con a República Española no sentido que naqueles países onde non había embaixadas da República era o México a representar e viceversa. Que acontece? O Salazar, ao inicio da Guerra Civil, fica hesitante até expulsar o embaixador da República, que era o profesor Claudio Sánchez Albornoz, un historiador. E recoñece o irmão do general Franco, Nicolás, como embaixador de España. Pronto, o embaixador Sánchez Albornoz é expulso e o mexicano, que eran dúas persoas, non era nada. Literalmente dúas persoas. Dice, moito ben, mas nós representamos a República conforme este tratado internacional. O Salazar dice, bueno, pronto, estos mexicanos poden facer o que quixeran. E comenzaron a facer unha labor extraordinaria do punto de vista de apoio aos refugiados, mas non só os refugiados de esquerda ou da República, mas tamén ao inicio da guerra, apoio aos que fugían as zonas que estaban ocupadas pela República, no sentido que era un descontrol absoluto, había unha situación de violencia máis do que evidente. E pronto, nesta situación, é nomeado un representante de México, que é extraordinario, que é Cosío Villegas, que foi depois o fundador do Colexio de México, onde juntou todos os exiliados intelectuais non só de España, mas de moitos de Europa. E esta persoa desempeñou cá unha función fundamental. Todo isto unido con unha historia, lógicamente, de espiões, de amor, de mulleres fatais. Todos os ingredientes que se possam querer. E naquela altura dos anos finais de 30, inicios da Segunda Guerra Mundial, dos 40, unha Lisboa cheia de refugiados, de xente que tenta fugir e pronto, das intrigas de todo tipo. Espiões também, nessa altura. E daquele glamour do estoril dos anos de ouro, não é? Exato. E mais, não vamos dizer, quem ficar com curiosidade é ir ler. Vamos ver, exatamente. Não, é mesmo muito interessante. Obrigado. Mas, além de ter obra em seu nome, portanto, em nome próprio, também tem um heterónimo português, que é o Rui Vaz da Cunha. Exatamente. Que não é só seu. Não, foi complicado, é um heterónimo partilhado com um amigo. Mas eu acho que isto é um dos elementos... Nem o Fernando Pessoa conseguiu tal coisa, né? Um heterónimo e partilhado. Exatamente, o Fernando era um amateur. Exatamente. Eu acho que é uma das provas de que já ficou muito português, quando já tem um heterônimo. Então, o nosso heterônimo, compartilhado com o meu amigo Jaime Axel, que ele morou cá também muito tempo, permite uma visão e publicar coisas que nenhum dos dois conseguiria assinar com o seu nome, exatamente. E temos escrito e publicado já alguns livros. O primeiro foi Lisboas, em plural, onde falamos das coisas que nós gostamos da cidade. Mas devo dizer que o nosso heterônimo, que tem vida própria, não tem nada a ver conosco, exatamente, é muito chato, é sempre refilar e ele... Com bom português. Não, muito mais, exatamente, é um antigo proprietário rural, ele tem uma herdade muito importante no Alentejo, no Alcácer do Sal, que foi ocupada depois da Revolução e ele sempre está a tentar recuperá-la. Uma história bem portuguesa, digamos assim. E foi também deputado na Assembleia da República por um partido de direita, evidentemente. E então ele tem uns gustos, é um intelectual, tem uma biblioteca muito importante, fala sempre de livros, fala dos seus amigos escritores, fala também do Jaime Axel e do Ignacio, exatamente.
nem sempre bem, mas pronto. E, porque ele tem a sua própria vida e a sua própria visão. Exatamente. Então este foi o primeiro livro. Depois o Rui Vaz de Cunha vai para Bruxelas se queixar e diz isto temos que resolver, uma escandaleira, ninguém deu de volta as minhas terras. E como ele é assim muito especial, foi a Bruxelas e ficou alguns anos. E esqueceu finalmente de se queixar na Comissão Europeia e do Parlamento e descobriu Bruxelas. E ele publicou um livro que chama-se Elogio de Bruxelas, que tamén é extraordinario. A gente gostou inmenso en Bruxelas deste libro e até as autoridades da Bélgica dizem, finalmente alguém que fala bem de Bruxelas. Sim, eles estão habituados a ter aquela Exatamente. má fama que eu não percebo, vou ser honesta, não percebo a má fama de Bruxelas. É uma cidade muito agradável. Tão É verdade, o clima não é o melhor do mundo, mas... Tudo bem, mas come-se um gofre. É como um gofre, exatamente, e passa a passar. E passa, e já nem nos lembramos que está a chover lá fora, bebe-se uma cerveja. Exatamente. E depois outros livros, publicou também que são retratos de um pintor, aliás, que era da minha família, o Daniel Vázquez Díaz, que esteve cá e partilhou muitas experiências com Fernando Pessoa também, e com Almada Negreiros, com Santa Rita Pintor, e José Carneiro, aquela época da revista contemporânea. E então escolhimos uma série de retratos para falar de uma época que já desapareceu, que são entre os anos 10 e 20 do século XX. E pronto, estes são os livros do Rui. E agora está já a acabar mais que fala dos alfarrabistas de Lisboa. E este é um livro muito, muito bonito. Vamos ver se conseguimos daqui a pouco publicá-lo. Vamos ficar à espera desse. Mas já falámos um pouco de literatura, já me falou dos seus gostos. Essa foi o primeiro? Foi por aí que descobriu a literatura portuguesa ou nem tanto? Eu acho que sim, que foi o essa. Estou a pensar se calhar foi o Fernando Pessoa. Mas pronto. Os clássicos, portanto. Os clássicos, exatamente. Sim. Então agora vou fazer a pergunta ao contrário, que é... apesar de haver muito aquela ideia de que Portugal conhece melhor a Espanha do que a Espanha conhece Portugal, acha que os portugueses conhecem bem a literatura espanhola? Depende. E o que é que precisamos descobrir? Depende do claro, nível, exatamente, mas em geral não. Em geral, se calhar é mais conhecida a parte da literatura clássica do que a literatura contemporânea. E o que deveríamos descobrir mais cá em Portugal são os autores que estão a publicar agora e que continuam ativos, não sei, mencionar o Luís Landero. Luís Landero eu acho que é incontornável, deve ser, é traduzido, as traduções são muito boas e vale a pena, exatamente. Há outros... Estou a fazer confusão ou é ele que é de Badajoz? Não, estou a fazer confusão. Exatamente, é de Badajoz. Eu li um livro, sim. De uma terra chama-se Alburquerque. Sim, com uma R no meio, Alburquerque. Exatamente. Que também foi portuguesa numa certa altura, exatamente. Aliás, ainda temos a situação de Olivença, que algum dia vamos resolver. Um dia, ou não. Ou não, exatamente. Deixa estar. Não nos vamos chatear por causa da Olivença. Pronto. Acho que é um facto consumado que já assumimos. Exatamente, e faz parte, se calhar, da relação fluida das relações entre Espanha e Portugal. Sim. Há uma comissão de límites que sempre reúne Portugal e Espanha, fala, mas não se avança. Há outras propostas são muito imaginativas que estão na mesa, mas pronto. O que é que eles querem fazer? Dividir a Olivença ao meio? Não. Medo! Podemos ou não fazer nada e fica na mesma. Sim, e se está descoio, deixa estar. Os amigos de Olivença, por vezes, vão lá, tocam as bandeiras. Sim. A Guarda Civil faz como que não viu nada. Exato. Pronto, exatamente, mas faz parte também do folclore. Exato. Podia-se fazer, retornar diretamente, não? Devolver, Espanha cumprir aqueles acordos que foram assinados, aqueles tratados. Podia-se também criar uma micro-coisa, não sei como definir, não um Estado independente, mas podia-se fazer um senhorio, o rei de Espanha, um senhorio de Olivença, e o senhor podia ser o presidente da República Portuguesa. Uma solução assim a Andorra. Andorra, exatamente. Mas Andorra é um país independente. Sim, claro, mas acaba por ter podia fazer isto, não? E depois vinham os turistas norte-americanos, que les gostam muito estas coisas, não? Ver a cerimônia
de alçado das bandeiras, não sei o quê. Pronto. São várias hipóteses. Exatamente. São várias hipóteses. Mas estamos aqui a falar também de Portugal e Espanha, dois países que acabam por ter um percurso velhos inimigos, velhos rivais, enfim, como eu costumo dizer, velhos rivais que insistíamos em casar uns com os outros e, portanto, depois dava problemas dinásticos, como sempre, não é? Mais para nós do que para vocês. Não sei. Ainda tivemos os mesmos reis durante alguns anos. Mas a ditadura, depois o fim da ditadura, a diplomacia, depois a entrada na CEE, tudo mais ou menos coincidente. Passados 50 anos, 51 para nós, 50 para vocês, de democracia, digamos assim, como é que vê este percurso paralelo dos dois países e que países temos nós agora? A primeira coisa é que sempre Portugal foi um exemplo para a Espanha. Não parece muito, mas é um ano mais de ditadura, de situação que ninguém sabia como ia evoluir, porque cá houve antes e depois da Revolução. Sim. Um limite temporal muito claro, evidente. Na Espanha não, na Espanha estava o ditador a morreu finalmente na sua caminha e depois o que ia acontecer ninguém sabia. Mais uma guerra civil, se calhar, mais um enfrentamento entre espanhóis, ou então a evolução que finalmente, e graças a Deus, aconteceu, que foi o rei Juan Carlos possibilitar a transição democrática. Então, nessa altura, sempre Espanha estava a olhar para Lisboa, temos que fazer como eles. Mas, atenção, porque nós temos umas forças armadas que não são comparáveis. Exato. Exatamente, pelo contrário. Era Sim. tudo muito negativo. E pronto, há também uma frase que aparece naquela altura que, em espanhol, menos mal que nos queda Portugal. É decir, quando tudo acontece que está muito mal em Espanha, sempre, ou podemos ir para Portugal, ou, pelo menos, olhar para o que acontece no país vizinho. Isso também aplica-se no desporto. Quando Espanha perde tudo, que normalmente acontece, sempre Ainda resta Portugal. Sempre resta Portugal para apoiar, exatamente. E isto é importante, muito importante. Muito engraçado. Então, assim, estamos aqui quase a chegar ao fim, mas tenho que perguntar esta: como é que um espanhol em Portugal lida com os clichês, os velhos clichês de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, e que eu acho que é mais clichê mesmo clichê, do que, sim. no fundo, os portugueses gostam de Espanha. Eu acho que, efectivamente, a Helena acertou. São clichês, mas são, por vezes, um bocadinho chatos. Imagino, já deve ter ouvido isso. Tipo, mas já fala um bocadinho português. Que assim, eu tenho meu sotaque, é inevitável, mas é português o que está falando, não é espanhol, evidentemente. Ou coisas destas, não? As pessoas, não? Há coisas também que ainda me admiram, não sei, coisas que são até infantis. O fato de organizamos um jantar em casa, com amigos portugueses, muito bem. Pero claro, alguém quer um café? Todos, eu. Quer dizer, nós tomar café depois do jantar é impossível. Mas pronto, e depois de tomar um café podia ser mais Vocês jantam às 10 da noite. Claro. Não dá para tomar café à meia-noite. Exatamente, eu não dormo nunca mais. Eu tomo café só a parte do dia, da manhã. O português toma café a qualquer hora. Isto da alimentação, mais um exemplo que a brincadeira. Sim. Ou misturar sempre os hidratos, um bitoque com batatinha e pumba, arroz. Meu Deus, punha arroz ou punha batatinha, mas não as duas. É sempre. As duas. Mas é assim. E há coisas que da comida portuguesa que eu adoro, mas há uma coisa que não consigo. Caracóis? Não, caracóis eu adoro. Caracóis, ok. Então o que é que pode ser? A lampreia. Percebo. Ainda bem, é a primeira portuguesa. Não, também não. Não. Uma vez fui convidado por um amigo lá comer a lampreia no Grêmio Literário. E aquilo é todo exatamente. Sim, todo um ritual, não é? E, coitadinho, deve ser aquilo uma maravilha para ele. Ofereceu o melhor que há em Portugal. Então, evidentemente, eu comi e disse, maravilha. Que bom. E passei depois mais do que uma semana com aquele cheiro, eu não conseguia. E então falei com os meus irmãos, digo, aconteceu isto. E disse, mas como não gostas de lampreia? Eles gostam. Adoram. Extraordinário. Pronto, parece-me bem. Para terminar,
não chegámos a falar nisto, falámos antes de começarmos a gravação, mas não chegámos a falar isto. O Inácio vive entre Lisboa e, eu vou conseguir, Almonaster La Real, na Andaluzia, terra da sua família, e até escreveu um livro sobre essa terra. Exatamente, este foi, salvo erro, o primeiro livro que eu publiquei. Tinha publicado algumas coisas, contos soltos e poesias, evidentemente, mas este livro é a história novelada da aldeia, disparate. Tem apoio de muitas citas históricas, que são completamente falsas, e conta uma história por cada uma das ruas e cada um dos períodos. A época dos romanos, a época dos muçulmanes, a época da Idade Média e assim. E é tão difícil de perceber onde é que está a brincadeira, onde é que está a realidade, que um dos meus amigos diz: é que conseguiste rebautizar a aldeia, já não é Almonaster La Real, é Almonaster La Irreal. Exatamente. E devo dizer que é um livro que ainda hoje é o mais vendido na terra, evidentemente, é o best-seller por excelência. Best-seller. Ignácio, muito obrigada. Obrigado Estamos a chegar ao fim. Obrigado por se ter juntado a nós no Gente que Veio de Fora, e nós voltamos para o próximo episódio. Obrigada. Muito obrigado. Adeus. Obrigada.